Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, Rede TV, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, que começa mais uma semana de trabalho aqui, há 2 anos, mais de 2 anos, a gente está aqui ao vivo todo dia. E olha que a gente atravessou uma pandemia daquelas, não é? E todo dia com uma importante entrevista aqui, para bem informar, não é? Como a de hoje, por exemplo, está a postos conosco aqui, ele que já foi quase tudo, né? Deputado federal, governador, senador, Carlos Gomes Bezerra. Hoje, além de deputado federal, também preside o MDB. Hoje que eu falo, né, como sempre, né? Sempre presidiu o MDB. Sinal de que tem bala na agulha. E vamos falar dessa política com P maiúsculo, com Bezerra, a partir de agora, aqui ao vivo, né? Você pode interagir com a gente, se você tem alguma pergunta aí, sugestão, 99932-2529, é o WhatsApp que da opinião que está aí na tela para você interagir com a gente. Quem manda no programa aqui, como sempre, né? É você, telespectador, não é? Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Eu quero também agradecer a você que acompanha ao programa Opinião pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado pelo carinho da companhia. Deputado Bezerra, muito bom tê-lo aqui, obrigado por ter aceito. Foi difícil falar com o senhor, não foi fácil não, mas aí no meio do caminho tinha aí a Teté, nossa querida secretária, agora que está mandando ver lá na agricultura familiar, bati um fio para ela, ô comadre, dá um jeito aí de fazer com que o digníssimo Carlos Gomes Bezerra venha aqui na opinião também, ele veio ano passado e tal, repercutiu, foi uma ótima entrevista. Ela, não, pode deixar que eu vou falar com ele. Vou pedir para ele. Na verdade, ela mandou, né? Aí o Bezerra... As mulheres, como sempre, mandam, né? Ele que está falando. Aí ela não foram 5 minutos, está confirmado, pode confirmar que ele vai. Você tem certeza, dona Teté? Rapaz, eu não falei mais nada, né? Obedece quem tem juízo. Bom tê-lo aqui, brincadeiras à parte. Já vou perguntando aqui desse nosso cenário político mato-grossense, rapaz, o Avança... Avança Mato Grosso, né? Avança Mato Grosso. Avança Mato Grosso. Articulação para cá, articulação para lá. E aí o senhor está aí, eu sei que o senhor está participando diretamente dessas articulações, na questão do Senado já disse que apoia o Neri, está lá com o governador, está tentando fazer uma junção onde todo mundo possa somar mais forças e ter um projeto que possa vencer no pleito que vem. Quais são as novidades dessas articulações hoje? Boa noite. Boa noite. Boa noite, ouvintes da TV Pantanal. Política se faz 24 horas por dia, né? Agora mesmo estou saindo de uma reunião reservada muito importante para esse projeto político que estamos articulando. Nós definimos no ano passado um projeto político para o Senado, com a condição desses partidos continuarem agindo junto em Mato Grosso. Você não faz política sozinho hoje. Nós ainda vivemos uma realidade do pluripartidarismo. Então o MDB, o PP, o PSD, nós decidimos que nós atuaríamos juntos daqui para frente em Mato Grosso. E nessa oportunidade nós definimos pela candidatura do Neri ao Senado da República. É o projeto Avança Mato Grosso, que nós estamos trabalhando. Já tivemos reuniões importantes no interior do estado, tivemos uma reunião muito grande em Alta Floresta, em Canarana, uma reunião muito bonita, outra em Confresa, e quinta-feira vamos estar em Guarantã, sexta-feira em Cáceres, sábado em Pontes da Serra, de manhã em Mirassol do Oeste à tarde, tocando o projeto Avança Brasil, que é um projeto que está sendo costurado de baixo para cima, não de cima para baixo, como alguns querem fazer projetos. Ou seja, ouvindo as bases. Envolvendo os vereadores, os prefeitos, a militância do MDB é muito grande no estado todo, envolvendo todo mundo no projeto, explicando o porquê do projeto. Dá trabalho, muito trabalho. Mas é a prática política nossa.
logo que nós lançamos o projeto, eu disse para o pessoal, uma das condições nossas é essa, ir para a base, conversar, e é o que nós estamos fazendo. Né? Daqui até a campanha, propriamente dita, a convenção, nós devemos ter andado todo o estado de Mato Grosso, levando o projeto Avança Brasil, que é um projeto irreversível hoje. Né? E pretendemos ganhar essa eleição para o Senado. Né? Pretendemos. E acho que nós temos força que ninguém tem aqui no estado. Uma base muito grande, nós temos 116 prefeitos conosco, 116. Mais vereadores, mais militância, é uma força muito grande. Né? Qualquer rincão de Mato Grosso que você for, vai ter um grupo da Avança Brasil lá trabalhando. Né? Está coeso. Coeso. Ô, Lorenberg, e aí? Deputado, antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui. O nosso programa ganha muito, eu particularmente aprendo muito, e o amigo telespectador já está ganhando. Deputado, eu tenho aqui 3 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-lo. O primeiro deles diz respeito ao presidente do MDB. Sim. Exclusivamente ao presidente do MDB, eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. E os 2 outros temas ao deputado. O primeiro tema é ao presidente do MDB. Lá no estatuto do MDB, deputado, no artigo 9º, e aí me permita ler um trecho. No artigo 9º, item 4º, diz o seguinte: respeitar as decisões partidárias pela escolha de candidatos nos diferentes âmbitos. Lá no artigo 10, os membros filiados do partido, mediante a apuração em processo em que lhes seja assegurada ampla defesa, ficarão sujeitos a medidas disciplinares quando considerados responsáveis por, aí vai no item 8, apoiar candidato diverso do adotado pelo órgão partidário competente. Ou seja, um MDBista que apoiar um candidato de outro partido pode ser punido de acordo com esse artigo 10º aqui, item 8º. No artigo 11 estão todas as medidas de punição, que vai da advertência à suspensão de 3 a 12 meses, caso for um parlamentar, e desligamento da bancada também, e aí a expulsão e o cancelamento de uma candidatura. Eu tenho 3 perguntas, deputado. Eu vou fazer separadamente, porque eu vou explorar muito o líder MDBista e o conhecimento que o senhor tem. A primeira delas, quantos filiados parlamentares do MDB que desrespeitou esse artigo 9º, artigo 10, foram punidos, deputado? E se não foram punidos, por que razão não foram punidos? Você está querendo que a Janaína seja punida, que eu estou percebendo. Não, nada disso. Ele está querendo que... E aí? Olha, infelizmente, não só o problema do MDB, mas o problema dos outros partidos também. A vida partidária no Brasil, ela perdeu muito com a ditadura. Nós tínhamos partidos mais ou menos construídos, PTB, PSD, a UDN, partidos mais ou menos estruturados. Com a ditadura militar acabou tudo isso. Nós reconstruímos o MDB para combater a ditadura. Eu sou fundador do MDB, mas a verdade é que a estrutura partidária brasileira é muito capenga. Né? Muito capenga porque a ditadura fechou a fábrica de líderes que nós tínhamos, que era o movimento estudantil, o movimento sindical, operário, né? Onde se formavam as melhores lideranças. Isso a ditadura fechou, interviu, prendeu, matou. Né? Então, aí ressurge. Houve a despolitização no país, se deve muito a isso, muito. Né? A esse período da ditadura, e poucos analisam isso. Né? Isso terminou com que os partidos também que nasceram depois, a maioria dos partidos são ajuntamentos, não são partidos, ajuntamentos.
né? Nós no MDB lutamos para manter uma cultura partidária e posso te dizer que eu não sei de nenhum caso de punição no caso de disciplina partidária. É uma meia-culpa isso aí, porque o senhor também é dirigente, e a punição não aconteceu por quê? No caso do MDB, muitas situações já houve. Não, a própria estrutura partidária foi negligente com isso. Né? É a questão os partidos, entendeu? São todos capengas, todos, inclusive o nosso, é capenga. Né? Nós lutamos para formar um partido aí depois da ditadura, né? E eu, por exemplo, não abro mão dessa prática partidária correta, coerente, né? Nunca mudei de partido, né? Mas são poucos que pensam assim, são poucos que têm essa formação. Infelizmente, a maioria é oportunista, vai de acordo com a valsa, né? Acha que pode dar um resultado melhor para ele pessoalmente aqui e vai para ali, tá? Que é um erro grave na política. O político tem que ter coerência, para adquirir credibilidade, que é o maior capital do político, é a credibilidade, né? Ele tem que ter coerência, né? E, infelizmente, há um festival de besteira, como diz o Stanislau Ponte Preta, né? Um festival de besteira que assola esse país, né? Não só no nosso partido, mas nos outros partidos também, né? Eu não tenho notícia de nenhuma posição, Lorenberg, infelizmente. A segunda pergunta? Deputado, na verdade, você já começou a responder também a segunda e a terceira, mas mesmo assim eu vou fazer. Eu tive olhando o estatuto todo do MDB, deputado, assim como eu faço com os outros estatutos, e não há nenhum artigo, nenhum indício, nenhuma vírgula que permite aquilo que é comum no Brasil. O meu partido, MDB, permitiu que eu fizesse campanha para um candidato adversário, que permitiu que eu votasse no candidato adversário. Não há nenhuma vírgula que diz isso. No entanto, nós vimos essa prática em alguns momentos e poderemos ver agora. E aí eu me refiro exatamente à senadora Simone Tebet, candidata ou pré-candidata, que provavelmente terá a sua aprovação nas convenções partidárias para ser candidata à presidência. E nós vamos ter MDBista que vão votar contra e pedir voto contra. E aí, deputado? Nós vamos, na convenção, votar a favor da candidatura própria, a favor da candidatura da Simone. E vamos fazer a campanha para ela. Aqui mesmo porque nós somos totalmente contra esse radicalismo que existe no país. Esse radicalismo tem prejudicado demais o Brasil, tá? E nós queremos sair disso, tirar o Brasil disso, tá? E a Simone vem com uma proposta diferente disso, da radicalização, uma proposta positiva, é inteligente, competente, é mulher, tá? E nós vamos, se houver um caso de disciplina partidária, nós vamos levar para a executiva analisar. Executiva ou diretório estadual para analisar, né? Qual vai ser a decisão, não posso prever, né? Mas será levado para a discussão, porque isso gera mal-estar, não só aqui, como gera mal-estar lá em Brasília, na direção nacional do partido, tá? Gera mal-estar. E nós, se vai ter punição ou não, eu não posso prever, mas que nós vamos pelo menos levar para a discussão, nós vamos levar internamente do partido. Então nenhum membro do partido no Mato Grosso tem a permissão do partido para apostar em outra candidatura? Não. Nós devemos apoiar os candidatos do MDB. E nós temos candidata à presidência da República, por sinal uma boa candidata. Não há razão, nós apoiamos o candidato, o outro candidato de outro partido. Em relação às coligações, onde o MDB estiver envolvido, eu estou falando aí de outras situações, como a do Senado, a do governo do Estado, não é? Aí vamos esmiuçar um pouco mais esse questionamento do Lorenberg aqui. A regra é a mesma? A regra nós vamos coligar, né? E vamos estar junto com aqueles que nós coligamos, né? Aí a regra também é essa, acompanhar. Estou falando, por exemplo, Senado, por exemplo. Aí eu citei agora há pouco, na primeira pergunta dele, a questão da Janaína. Como é que fica a situação dela? Todo mundo sabe que é uma questão
perfeitamente compreensível, mas regra é regra. O que está escrito, está escrito. Aí eu... Isso, como eu te disse, isso vai ser levado para discussão interna do partido no momento oportuno, quando isso se concretizar definitivamente. Isso vai ser levado para o partido tomar uma decisão. Né? Certamente alguém vai acionar o partido, né? E o partido tem que reunir, discutir e se posicionar a respeito desse assunto. Deputado Bezerra, antes, ainda neste bloco, a situação que existe dentro do MDB do estado de Mato Grosso. Temos 2 bons prefeitos aqui do MDB, o de Várzea Grande, o de Cuiabá, o Calil e o Manuel. O Manuel insiste em ter uma via própria do MDB. Quer dizer, é uma situação legítima que ele defende, ter uma candidatura própria ou ter um nome que seja do arco daquele do qual está contido o MDB. Tentou aí, sem sucesso, o nome do Estopa, o nome dele próprio não se viabilizou, mas ele continua inquieto nessa situação, até pela desavença política com o Mauro Mendes. Como que o senhor analisa a situação do Emanuel, que parece estar isolado? O Manuel conversa constantemente com o partido, conversa comigo. Né? Você há de convir que o Manuel tem pouca cultura partidária. Ele está convivendo com o MDB agora, está gostando do comportamento do partido, tanto é que ele trouxe o filho dele para o MDB, né? E vai permanecer no partido. E a gente tem conversado muito. Sobre essa briga dele com o governador, eu já disse algumas vezes que isso é uma briga infantil. Não se concebe pessoas, um prefeito da capital, outro governador do estado, ter essa beligerância, né, infantil. Desnecessário. Né? Coloca o interesse público de lado, né, para ficar num bate-boca inconsequente. Né? Então, mas o Manel é um quadro do MDB, continua com o partido, está disposto a alinhar com o partido. Você acha que ele não sai do MDB por causa dessa história toda da eleição? Não. A ideia dele é continuar no partido. Sabe que levou o filho para lá agora também? A ideia dele é se fortalecer internamente no partido. Ele já enxergou isso. Que para ele, para o futuro dele, é importante isso. Tá? Ele já enxergou isso, está trabalhando, começando a trabalhar para isso. Tá? A convivência aqui interna do partido levou ele a isso. Tá? E ele sabe que, dependendo de como ele se arranja com o resto do partido, ele vai se fortalecer. Né? É o caso meu. Eu não sou líder do partido à toa. Sou líder do partido pelo meu comportamento interno do partido, pela coerência partidária, retidão com as coisas do partido, com a questão política, né? E foi adquirindo respeitabilidade, acumulando, que é o grande capital do político. O capital do político é isso, credibilidade, que é o que o político tem que ter. Então, o Manel está enxergando isso, que ele tem que avançar internamente no partido para ter credibilidade interna e se posicionar como líder. Que eu estou do meio para o fim da minha vida pública. Alguém vai ter que comandar esse partido, liderar esse partido. Né? E espero que nasça aí, a partir dessa eleição, lideranças que possam comandar o partido com maestria, né? Com competência, para não permitir querelas, divisão, né? Que tenha sapiência para dirigir. Quando o senhor fala do meio para o fim, o senhor está com quase 80, né? Você está com 7 pontos... Eu? 80? Já está com 80 já, rapaz. 80. Mas assim, o senhor está tranquilo ainda, fazendo... Eu ligo para o Carlos Bezerra, quando ele não atende, o assessor atende. Nós estamos aqui em Apiacai, nós estamos aqui não sei aonde. Está andando que nem notícia ruim. Quer dizer, tá... Chapadense é forte. Chapadense. E tá aí, firme e forte, né? Outro dia perguntaram para o Bezerra, e aí, deputado, tal? Não, eu tô com 70 e poucos, mas tô com óleo, queimando óleo 18. Falou, não foi? Óleo 20. Óleo 20. Agora está 22 já, né? Modéstia à parte, eu tenho muita saúde. Isso é importante, ter saúde. Né? E são poucos políticos que andam tanto em Mato Grosso quanto eu.
De ponta a ponta desse estado. Né? Não só na campanha, mas fora da campanha. Né? Eu ando muito. Né? E, graças a Deus, eu tenho saúde para isso. Amém. Né? Que é muito importante. Amém. Verdade. Tem que ir para o intervalo comercial. Isso que ele falou é verdade. Nunca vi o Bezerra estressado, esse negócio de ter que ter retidão, tem que saber lidar, conquistar a base, conquistar o espaço dentro do partido. Eu cubro política há muito tempo, há muitos anos também. Nunca vi Carlos Bezerra estressado, assim, como um ou outro dirigente fica estressado, já bate boca com um militante. Ele vai lá, conversa aqui, daqui a pouquinho está tudo na paz e vida que segue, bola para frente. É assim que as coisas funcionam, a receita parece ser essa. Olha, o programa Opinião dá um tempinho só para o primeiro intervalo comercial e volta já aqui com Carlos Bezerra ao vivo, um instante só. Bem, cá estamos de volta ao vivo, hoje entrevistando aqui nesta segunda, dia 30 de maio de 2022, o deputado Carlos Bezerra, do MDB. Antes de seguirmos aqui, vamos aos destaques nesse instante que você confere no www.gazetadigital.com.br. A gente começa falando aí sobre a questão da saúde. A Secretaria de Saúde divulgou o boletim epidemiológico de Mato Grosso na tarde desta segunda, dia 30. No balanço consta que 6 novas mortes pela Covid-19 foram notificadas ao longo desta última semana. Veja bem, desta última semana, 6 novas mortes. Com a atualização, Mato Grosso passou a contabilizar 14.914 óbitos da doença. Além disso, atualmente, o número de registros de infecções pelo coronavírus no estado é de 738.549. Há também 667 pessoas em isolamento domiciliar, enquanto outras 19 estão internadas em unidades de terapia intensiva, tratando aí a infecção pelo vírus. Paralelamente, outras 29 infecções pelo vírus, né? Outras 29 pessoas, aliás, seguem em leitos de enfermarias. 29 em enfermarias, portanto. Também aí do Gazeta Digital consta o ministro Benjamin Zinler, será o relator da liminar protocolada pela CPI da Energisa, que tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso e busca barrar o aumento de 22,5% nas contas de energia no estado. O reajuste foi confirmado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, em abril passado, castigando aí ainda mais a população mato-grossense que já sofre com as altas faturas na conta de luz. A Assembleia Legislativa, no entanto, não é a única que busca reverter a situação que atinge todo o país. Outras ações de origem da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal também tentam travar as cobranças abusivas. Está aí, ó, no www.gazetadigital.com.br, essas e outras notícias, economia, esporte, cultura, polícia, política. O senhor, com relação a essa questão do reajuste, esse posicionamento da ANEEL, o deputado Bezerra, como que se posiciona, já que a Câmara Federal também está envolvida nisso aí e não tem concordado, né? Parece abusivo. O que o senhor pensa sobre isso? O que está acontecendo na Câmara é que nós estamos com uma pauta lá, inclusive essa é uma delas, né, que eu acho que é inclusive inconstitucional, né, porque essa questão aí é de competência dos estados e não da União, né? Sob imposto do ICMS, da energia, do petróleo, né? A Câmara está tentando mexer nisso. Deverá votar essa semana um projeto nesse sentido, que eu acho que não passa no Senado. O Senado tem mais maturidade e sabe que o projeto é inconstitucional, né? Se passar,
na Câmara e no Senado, os governadores derrubam no Supremo, porque é claramente inconstitucional a matéria, né? Então, entra tudo isso nessa pauta que está aí. Né? O pau está comendo na casa de Noca e o pessoal quer fazer uma enganação. Isso é enganação. Faz de conta que nós vamos achar uma solução, faz de conta que nós vamos resolver, e o aumento vem, vão engolindo o povo aí, o povo cada vez mais pobre, né? Cada vez com a qualidade de vida piorando, né? E aí vamos fazer um faz de conta aqui. Esse é um faz de conta. Né? Entendi. Lorenberg. Deputado, por falar em Câmara Federal, por falar em imposto, tem um trecho aqui de um pronunciamento que o senhor fez no plenário da Câmara Federal no dia 5 de março de 2020. Eu vou ler o trecho que eu destaquei, que eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito da própria fala do senhor. Entre aspas, o poder público brasileiro precisa disciplinar o setor de lapidação, para que ele possa se desenvolver conforme sua vocação. Existe uma série de empecilhos tributários e burocráticos à devida exploração de nossas ricas jazidas. A triste realidade é que perdemos excelente oportunidade de desenvolvimento da economia nacional em decorrência de política tributária que não faz sentido. Enquanto a exploração do minério é isenta de imposto, a venda de diamantes no Brasil sofre a incidência de ICMS, PIS e COFINS. É claro, então, que o envio do material está sendo estimulado em detrimento da economia interna. Fecham aspas. Gostaria muito de ouvir um comentário do senhor, deputado, a respeito desse trecho de um pronunciamento do senhor. O Brasil, como sempre, é displicente em questões importantes como essa. Isso é um filão da economia brasileira, dos maiores, dos mais importantes. O Brasil tem uma riqueza mineral incomensurável. Né? Nós podíamos, por exemplo, ser hoje autossuficientes na produção de adubo, de fósforo, de potássio. Né? Nós temos uma riqueza mineral incomensurável, enorme. Né? Mas nós tratamos disso de forma absurda, como é esse caso que eu citei no meu discurso. Né? Isso é mal direcionado, mal explorado, né? Termina não gerando o benefício que a gente quer que esse produto traga para a sociedade, né? Para a sociedade, por conta do DMPM da vida, entendeu? Que é um órgão, hoje está falido, não funciona mais, não tem nada lá. Até ontem ainda a gente conseguia alguma coisa lá, fazer funcionar. Por exemplo, a livre garimpagem, as cooperativas de garimpeiro, né? Que eu ajudei a fundar algumas no Estado. Né? Hoje nem isso consegue. O órgão está totalmente paralisado, né? Não tem quem analise nada, não tem quem decida nada. Né? E a União nunca comportou corretamente com esse setor mineral, como devia se comportar. Né? O comportamento é totalmente inadequado. Né? E aí não é só o setor de diamante, não. Os outros setores todos, não, são prejudicados e o Brasil poderia perfeitamente usufruir disso muito mais, né, do que está acontecendo. Está usufruindo, aliás, que acontece com todas as riquezas nossas. Né? Por exemplo, aqui em Mato Grosso, é comum você ver os discursos aí, o maior produtor de algodão, o maior produtor de gado, o maior produtor de soja, o maior produtor disso, o maior produtor daquilo. Né? E essa riqueza, Lorenberg, está na mão de meia dúzia. Não chega na ponta lá para o trabalhador. É o que eu tenho discutido com o governador Mauro Mendes. Mas se você se reeleger governador, você tem que olhar mais para a questão social, fazer com que a coisa chegue na ponta.
Você está gastando bilhões aí com estrada. Mas o problema maior não é estrada. O problema maior é uma população enorme que está aí vivendo na miserabilidade. Nós do MDB, inclusive, estamos preparando um programa para levar para ele, quando ele chamar para conversar, na hora que ele chamar, nós vamos levar para ele um programa do MDB 100% voltado para a questão social do Estado. Né? Por exemplo, a questão só para citar um exemplo, a questão da habitação. Não se fez nada de habitação em Mato Grosso. Né? E esses últimos 3 anos e meio não se fez? Fizeram aí 50 casas, uns 10 municípios, 50 casas aqui, 100 casas ali, né? Que não significa nada para a demanda que nós temos reprimida em Mato Grosso. A demanda é muito grande. Não, isso só é um setor de habitação. Aí existem vários outros setores, a geração de emprego e renda, a questão da agricultura familiar mesmo, que precisa de uma política mais definida. A política da agricultura familiar, felizmente a minha esposa está lá e ela é competente para isso, ela vai fazer um alinhamento. Esteve aqui, inclusive. Não, ela vai fazer o alinhamento político. Não é só a entrega de uma patrulha mecanizada ali, ou não é só a entrega de um tambor de leite ali. Tem acesso ao crédito, tem toda... Achei que a política não é, nós temos uma extensão rural falida, acabada. Né? Quando eu fui governador, o Estado tinha 80 municípios. A Emater tinha 1.300 técnicos. Hoje, o Estado tem 141 municípios, tem 300 técnicos na Emater. 300, desses 300, 200 já para aposentar. Já devia ter aposentado. Então não existe extensão rural, não existe pesquisa, né? Não existe nada. Isso precisa ser reformulado. Né? Um Estado como o nosso, que tem 150 mil famílias na agricultura familiar, isso é quase 20% da população que vive disso, né? Precisa cuidar disso com carinho. Né? Precisa cuidar. E, por exemplo, agora, nós somos uma grande autoridade, não vou citar o nome aqui. Uma das coisas que desagregam muito o campo é a falta d'água. Né? Falta de água para beber, para dar para os animais, não tem. Né? Na Secretaria da Agricultura tem mais de 2.000 pedidos de poços artesianos, né? Semi-artesiano. E eu resolvi colocar uma emenda minha, grande, de 40 milhões, a Assembleia, numa boa hora, o Botelho foi responsável por isso, tinha que reconhecer, elogiá-lo. Ele pegou um excedente da Assembleia de 45 milhões, mandou 15 para a Secretaria da Agricultura Familiar, mandou 30 para a Metamate, e exclusivamente para fazer poço artesiano. Tudo da Assembleia Legislativa. Né? Eu estou colocando 40 milhões numa emenda minha, também só para fazer poço artesiano. E uma autoridade me fala, como, rapaz? Isso é loucura. Vai gastar tanto assim? Rapaz, isso aqui é uma gota d'água no oceano. Se você soubesse o tamanho, porque você não conhece o Mato Grosso, não conhece os assentamentos, né? O pessoal da agricultura familiar. Se você andasse por aí conversando com ele, você saberia o tamanho da demanda. Né? O cara que larga o campo por causa do problema da água. Muitos deixam o campo por isso. Então, essas coisas todas é que tem que rearranjar no Estado. Né? Essa área social tem que ser focada mais adequadamente. Né? Com programas. Eu vou pegar programas, por exemplo, espetacular, que no Pará o governador do MDB, Helder Barbalho, executou lá, né? Que é um exemplo de programa, o programa de Alagoas, do Renan Filho, executou lá como governador. Né? Nós estamos com alguns companheiros nossos que são experientes, gostam disso, também ajudando a formular isso, para nós levarmos para o governador. Entendeu? Nós queremos que chegue na ponta, para o povo. Né? E aí não chega o minério, não chega a agricultura, a grande agricultura, porque fica na meia dúzia de nababos, que são milionários, cada vez mais ricos, só que o pobre lá na ponta é pobre, cada vez mais pobre. Né? No estado de miserabilidade. Deputado, a geração de emprego, você falou da qualificação aí, o estado de Mato Grosso, líder em tudo, exporta isso, campeão daquilo e tudo mais,
e enfrenta um grande problema, e isso são os técnicos que dizem, que é a falta de mão de obra qualificada, não é? Tem 10% de analfabetos no Estado. Mais esse detalhe ainda. Então, o que nós fizemos? A qualidade do ensino aqui no Mato Grosso, nós estamos no 23º lugar no IDEB, que é o que mede a qualidade da educação, né? Nós formamos, durante esses últimos anos, uma montanha de analfabetos funcionais. Sabe que o analfabeto funcional é aquele que passou pela escola, né? Faz de conta que aprendeu, faz de conta que termina saindo da escola, não sabe ler, não sabe escrever, né? Esse é o analfabeto funcional. E aí, como que você forma técnico com analfabeto funcional? Então, investir na qualidade da educação, melhorar a educação do Estado. Você vê que estados muito mais pobres que Mato Grosso, o Ceará, por exemplo, Pernambuco, né, tem a melhor qualidade de educação do Brasil. Está lá em cima do IDEB, né? Eles têm muito menos recursos do que nós, né? O Estado de Mato Grosso está viabilizado hoje, tem muito recurso, então ele pode investir. Aliás, ele está investindo na educação, né? Só que, no meu ponto de vista, esse investimento podia ser melhor. Okay. Né? Porque o principal investimento está na pedagogia, na qualidade do ensino, né? Eu, por exemplo, eu sou fã do Paulo Freire, né? Aliás, eu fui o único em Mato Grosso que adotou o método Paulo Freire lá em Rondonópolis, quando eu fui prefeito, né? E tem uma geração de Rondonópolis educada, que nós chamamos de escola do não senhor. Porque a escola que nós temos aí é a escola do sim senhor. Que questiona. Ela não forma a personalidade do cidadão. Entendi. Não prepara ele para ser cidadão, né? Então, você pega que Rondonópolis é a cidade mais politizada do Estado. Hoje, disparadamente é mais politizada. Por conta dessa porque resistência. Tem uma geração educada com o método Paulo Freire. Por exemplo, se o Estado adotasse isso, estimulasse os municípios a adotar, a nossa educação ia dar um salto enorme de uma hora para outra. Agora, os governantes precisam enxergar isso. Ok. Breberg, uma bem curtinha para esse bloco ainda, se tiver aí. Se você não tiver, nós vamos dar um jeito para o intervalo comercial. Uma bem curtinha para ele responder de forma bem curtinha também. Muito curtinha. O MDB vai mesmo apostar na candidatura à reeleição do governador Mauro Mendes. Aliás, o MDB participou da campanha Mauro Mendes em 2018. Vai participar dessa vez? Nós vamos discutir com... Uma das condições é essa. Nós vamos levar um programa social para ele. Se ele topar o programa social, adotar o programa social, como nós fizemos com a questão da agricultura. Ele ia extinguir a Secretaria da Agricultura. Eu, quando vi a notícia, eu fui atrás dele, falei, Mauro, não dá. Isso, vou fazer oposição antes de você assumir. Porque num estado como Mato Grosso, ele recuou. Hoje ele reconhece que a Secretaria está prestando um grande serviço para o povo de Mato Grosso. Então, vai depender dessa discussão política. Nós não apoiamos pelos belos olhos de ninguém. Entendi. Nós queremos resultado político, né? E a questão agora do Mato Grosso é focar no social. Essa é a bandeira nossa, né? O resto do Estado está caminhando bem, está viabilizado, né? Nisso, o Mauro foi até precoce, porque eu esperava que em tão pouco tempo ele ajustasse o Estado como ajustou, né? Está executando bilhões e bilhões de obras aí, né, de infraestrutura, né, hospitais, lá são 6 hospitais regionais. Quem fez o hospital regional aqui em Mato Grosso fui eu, quando governador. A última vez que foi feito o hospital regional. Mas eu passou por lá, pelo Hospital Central, passou Júlio, passou Jaime, passou Bezerra. Por que passou? Porque na época aquilo ali era era suíte de 5 estrelas que queriam fazer. O projeto era esse. Pois, mas fizemos o hospital de Rondonópolis, de Cáceres, sim, de Colíder, de Alta Floresta, né? Levamos a saúde para o interior do Estado. E hoje ele está refazendo isso, lançou 6 hospitais, 2 aqui, 4 já no interior, que vai melhorar muito a qualidade da saúde no Estado. Ok. Olha só, a gente vai para mais um intervalo comercial, mas é breve, rapidinho, a gente volta já com o Carlos Bezerra, deputado federal, presidente do MDB. Tem mais MDB, tem mais política, tem uma série de assuntos no último bloco que vem já, um instante só. Bom, a gente retoma aqui a entrevista ao vivo com o deputado federal Carlos Bezerra. Olha só, deputado, um assunto que eu preciso abordar com o senhor
e gostaria que você tivesse muita vontade para responder. Não é? O senhor é acusado aí de Caixa 2, lá em 2018, que foi em relação ao suposto número de pessoas, veículos na campanha que não teriam sido declarados, além de omissão de abastecimento, etc, e etc, e etc. O Ministério Público afirma aí que as provas colhidas na investigação demonstram que o senhor montou um gabinete paralelo e por aí vai. Tem novidades aí também no âmbito da justiça. A gente, inclusive, nessa semana que passou, a gente falou sobre esse assunto aqui, mas eu gostaria muito que o senhor se posicionasse ao nosso telespectador sobre esse assunto, já que o senhor também é candidato à reeleição, né? É bom você ter abordado isso, porque a gente vai divulgar isso. Esse processo não existe. Esse processo começou com uma acusação, no meio do processo eles mudaram a acusação. Tem abuso de poder econômico para gabinete paralelo. Quando eles viram que exauriu totalmente a questão do abuso de poder econômico, é um negócio de 140 mil reais no fundo eleitoral. Dinheiro público que foi aplicado corretamente. Quando eles viram que o abuso de poder econômico não funcionava, porque nós tínhamos desmontado todo o processo, eles passaram para o gabinete paralelo. O que é o gabinete paralelo? 3 funcionários, eu não teria declarado, 3 funcionários, que são funcionários do partido, do MDB. São até hoje funcionários do partido. E eles trabalharam na campanha do partido, não só para mim, mas para a campanha do partido todo. Tá? Então esse é o gabinete paralelo. O gabinete paralelo que também não existe. Mas como eles não tinham mais o que fazer, e era para condenar, tá? Condenar por condenar e para condenar, arranjaram esse negócio do gabinete paralelo e foi condenado por isso. Tá? Mas eu tenho certeza que, como já ganhei a primeira, vou ganhar todas lá em Brasília, tá? Porque o processo não tem uma vírgula de provas contra mim, nada. E, aliás, eu sou ficha limpa. Eu, durante toda a minha vida pública, sempre procurei zelar com o maior cuidado com uma coisa de numerário, de dinheiro. Né? Momento de dinheiro público de campanha, como esse fundo eleitoral que nós recebemos. Tá? Então, foi bom você abordar, porque muitos ficaram preocupados com isso. Isso foi um tiro no pé, porque o que eu recebi de declaração de solidariedade em todo o Estado, de pessoas que, inclusive, me ligaram para dizer: eu nunca votei em você, mas vou votar agora, por conta dessa injustiça que fizeram com você. Pessoa revoltada. Então, estou tranquilo, já saiu a liminar. Ganhou a liminar? Devolvendo minha elegibilidade. E o resto do processo, logo vou matar todo ele. O mérito do processo. Porque o mérito não existe, é inconsistente. Os 2 advogados que trabalharam para mim ficaram extasiados. Deputado, estamos aqui em Brasília, só trabalhamos nisso, mas nunca vimos um negócio como esse que aconteceu com o senhor. Um processo sem pé, sem cabeça, já uma pena máxima, cassação de mandato, inexigibilidade. Se tivesse pena de morte, também teriam colocado pena de morte. Mas não tem pena de morte. Graças a Deus. Felizmente, eu acredito no Estado de Direito democrático. Tá? A Justiça tem instância, nós recorremos a outra instância e vamos resolver esse assunto lá. Lorenberg, por favor. Deputado, saindo um pouquinho fora, em uma entrevista que o senhor deu ao Media News no dia 10 de abril, o senhor teria dito uma frase, entre aspas: queremos de 4 a 5 deputados estaduais e de 2 a 3 deputados federais, fecham aspas. O MDB tem fôlego, de fato, para eleger 5 deputados estaduais e 3 deputados federais, deputado? Olha, nós temos uma das melhores chapas de todos os partidos aí, tanto de estadual quanto de federal. Tá? 2 deputados federais, isso é praticamente certo que nós fazemos. O terceiro, nós vamos brigar pela terceira vaga. Deputado estadual, acabando de fechar a chapa, nós estamos fechando agora com umas 3 candidaturas, é praticamente certo, 4 deputados estaduais. Podemos brigar pela 5ª, que já é mais difícil, mas podemos brigar pela 5ª. Então, eu acredito que 2 é praticamente certo, 2 deputados federais, 4 deputados estaduais também é praticamente certo. Se vier mais do que isso, né, é bom, mas
estamos prevendo isso, com o pé no chão. Tá? A nossa chapa, tanto a parte de mulheres quanto de homens, está completa. Tá? Chapa completa, tem representante em todo o estado, tá? No interior do estado todo, aqui na capital. Tá? E vamos ser, se não for a primeira, vamos ser a segunda bancada na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal de Mato Grosso. Prefeitos, nós temos 31 prefeitos. A União Brasil hoje está filiando 13 prefeitos, né? Deverão ficar maior do que nós com essas filiações de hoje. Mas nós também temos o maior número de vereadores no estado. E o partido tem sim argamassa para isso. Tá? Não está blefando com isso, não. É uma coisa execuível, uma coisa possível e que nós vamos conseguir. Deputado Bezerra, o senhor pediu, voltando a falar dos assuntos espinhosos, né? Mas já que o senhor está aqui, eu acho muito melhor perguntar para a pessoa do que ficar falando pelos cotovelos. Mas assim, só de forma muito breve, eu queria que o senhor respondesse. O senhor pediu atualização aí dos recursos que o senhor recebe, né? Dos proventos aí da aposentadoria de ex-governador. Pediu ao Supremo Tribunal Federal. Bem como também aí a questão retroativa aí aos meses que ficou sem receber. Eu queria que o senhor falasse para o telespectador aí por que o senhor fez esse pedido ao Supremo e como é que está esse pedido hoje? Porque eu tenho direito assegurado por lei. O que o Supremo fez, o ministro Fux? Ele deu uma canetada lá e igualou todo mundo. O próprio Supremo tem decisão nesse sentido, que aqueles que foram eleitos depois de 87, né, é uma realidade. Antes de 87, o direito está assegurado, está garantido, que é o caso meu, é o caso do Frederico Campos, é o caso do Júlio Campos, que foi antes da Constituição de 87. Né? Então, é um direito meu, direito líquido e certo, né, que eu passei a reivindicar. Isso é coisa natural. Ok. O deputado Carlos Bezerra está aqui com a gente. O deputado Bezerra, que é o pai da PEC das domésticas, não é? Quem não se lembra aí desta importante propositura que veio a trazer muitos benefícios. Aliás, eu queria perguntar para o senhor sobre isso também. Fiscalização sobre essa PEC das domésticas, não é? Depois de tanto tempo passado aí, tem havido, a causa está sendo atendida? É o Ministério do Trabalho, né? Pois é, mas o senhor tem acompanhado isso? O Ministério do Trabalho, essa PEC das domésticas foi colocar uma pá de cal final na escravidão no Brasil. Ainda essa semana passada veio a declaração de uma mulher que tinha uma pessoa aí na casa dela sem registrar, sem nada, uma doméstica. Aí perguntaram para ela, não, eu achei que não devia fazer nada porque eu achei que era da família. É uma coisa, é uma propriedade da família, é como escravo. Então isso é reminiscência ainda da escravidão. Né? A doméstica por aí não tinha direito nenhum, não tinha. E o Lula, quando o presidente da República, esteve em Genebra, e ele que é ligado ao Partido dos Trabalhadores, etc., assinou um documento com a OIT, Organização Internacional do Trabalho, se obrigando a retirar da Constituição Federal esse trecho que vedava o direito trabalhista para as domésticas. Tá? Lá vem os direitos dos trabalhadores, e ele, um parágrafo lá, abre uma exceção. Essas aqui estão fora, as domésticas. Tá? O Lula voltou, montou uma comissão multiministerial para tratar do assunto, mas, como sempre, a coisa para o pobre é difícil. A área econômica começou a dizer que ia gerar desemprego, que ia gerar isso, gerar aquilo, e o Lula recuou, engavetou o projeto. Quando o Lula recuou, no dia seguinte eu apresentei a PEC, para não deixar o assunto morrer. Porque o assunto de maior importância, tem 8 milhões de trabalhadores no Brasil nessa situação, 8 milhões, é muita gente. Resultado, com a credibilidade que eu tenho, com a articulação política que eu tenho, e coincidiu que o presidente da CCJ, que é uma comissão importante para isso, era um deputado do PT de São Paulo, a mãe dele era doméstica
Olha só. É filho de uma doméstica. Veio a calhar. Não, ele foi total solidário, um articulador junto comigo, né? E conseguimos fazer o que o Lula não conseguiu. Consegui aprovar essa PEC. Eu sou campeão de projetos na Câmara Federal. E tenho vários projetos aprovados, importantíssimos, principalmente que beneficia a mulher, como o do câncer de mama, né? Que obriga o SUS a fazer a cirurgia do câncer de mama e a restaurar o seio e arrumar o outro também para ficar igual. E tem outros projetos importantes aí aprovados. Mas essa da doméstica, eu considero que só essa aí já valeu a minha vida pública. Tá? Só esse trabalho aí já me valeu a vida pública inteira minha. Ah, quero ver não. 8 milhões aí. À época, 8 milhões. Deve ter muito mais hoje, não é? Lorenberg, a gente está caminhando para o final. Cabe mais um aí, bem rapidinho. Mas muito rapidamente, deputado, o senhor falava no primeiro bloco que o Emanuel Pinheiro é de pouca cultura política, de pouca cultura do partido. Agora ele está começando a aprender. O amigo que está assistindo provavelmente está falando, mas espera aí, ele é filho de político, já está na vida pública há mais de 30 anos. O que é essa pouca cultura política? O negócio é o seguinte, o Manel participou de outros partidos aí, né, que não tem essa convivência que o MDB tem, essa prática que o MDB tem. Ele é um grande gestor. Aliás, me surpreendeu como prefeito de Cuiabá. Está fazendo uma administração espetacular aqui, em Cuiabá. Né? Coisas aí que eu não imaginava que acontecesse, está acontecendo rapidamente e ele está conseguindo administrar de forma magnífica a cidade. Só que essa questão da convivência partidária, da verdadeira política, entendeu? Não é qualquer partido que tem. Às vezes você está lá num partido que é um ajuntamento. Lá no ajuntamento você não vai aprender só o individualismo. Não vai aprender o coletivismo, né? A somatória. Né? E é isso. Então ele está convivendo conosco internamente no partido e está se sentindo que esse é o ambiente adequado para ele. Tá? Um ambiente propício para ele. E é um cara novo ainda, ele tem uma longa carreira política pela frente. Não vai ficar só aí na prefeitura de Cuiabá. Amanhã vai sair, vai disputar outros cargos. E está vendo que ele precisa de uma estrutura grande para participar, de uma estrutura que faça a verdadeira política. E veio no MDB esse caminho. Por isso é que ele não saiu, ele continua cada vez mais firme com o partido. Deputado, temos que encerrar o programa aqui. Eu só queria que o senhor respondesse em 2 frases. Quem leva essa eleição para presidente da República? Bolsonaro ou Lula? Ou Simone Tebet? Posso falar também, deixar a sua candidata de fora aí. E se isso vai ser resolvido no primeiro turno ou no segundo? Eu sou contra essa radicalização no Brasil. Nós vamos apoiar a Simone Tebet e vamos trabalhar para ela. Somos totalmente contrários à radicalização. Mas saíram 2 pesquisas essa semana. Uma da Datafolha e a outra no dia seguinte do IPESC. Nas 2 dão Lula no primeiro turno, não tem nem segundo turno. Né? O senhor acredita nas pesquisas? O senhor acredita nelas? Não, o Datafolha, como é que você não vai acreditar no Datafolha? É um dos institutos mais sérios do Brasil. Tanto o senhor, você acredita? O IPESC é o antigo IBOP. Né? O antigo IBOP. Quer dizer, não sei, o que está acontecendo é o seguinte, está pesando muito nessa questão a situação econômica do país. Está pesando muito na decisão do eleitor. Né? A hora que vai comprar no supermercado, a hora que vai abastecer o carro na bomba de gasolina, a hora que vai... A inflação está pesando muito. A qualidade de vida está ficando cada dia mais apertado. Né? Isso está influenciando a decisão política. Então, até o Lula, quando não fala, até é melhor para ele. Né? E quando fala, ele fala umas coisas também. Ficar calado. Porque essa situação do país está favorecendo a candidatura dele. Né? Então, não sei se vai dar Lula, mas as pesquisas que estão aí, que são indicadores que nós podemos balizar por eles, eu volto a dizer que eu vou trabalhar e votar em Simone Tebet, sou contra a radicalização. Ok. Mas o que está ocorrendo é isso aí. Ok. Carlos Gomes Bezerra, deputado federal, ex-governador, ex-senador,
candidato, pré-candidato, não pode falar que é candidato, é pré-candidato à reeleição. Muito bom tê-lo aqui. A gente não tem mais tempo para nada, que tem um tempo de rede que a gente tem que obedecer, senão o Dorileu vem aqui, capa todo mundo aqui. Muito obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Esse espaço aqui continua a postos para bem informar. Tá. Um abraço aí. Um abraço. Dona Teté também, um abraço para a senhora. Ao Albert também, que é assessor que está ali. Um abraço também. Lorenberg, então amanhã a gente se encontra. Amanhã com Rosa Maria Carvalho, secretária de Estado de Assistência Social, aqui ao vivo, passando também um pente fino aí, fazendo uma geral aí em relação às ações sociais que o seu Carlos Bezerra criticou aqui. Vamos falar com ela sobre isso também. Amanhã, às 7h30 da noite, Rosa Maria Carvalho, aqui no Opinião. Fica bem, fica com Deus também. Ok? Graças a Deus.